Pessoal, então, agora a gente vai começar a falar sobre a quinta meditação, tá certo? Vamos fazer só um paralelo, não, só um remember da primeira, da segunda, da terceira e da quarta meditação, tá certo? Vou pegar as minhas anotações aqui, porque aí fica mais fácil. Vocês queriam ter minhas anotações para a prova, né? Claro. Oi? Claro, né? Então, primeira meditação. 3 graus da dúvida. Primeiro, argumento do erro dos sentidos. Segundo, argumento dos sonhos. E terceiro, o argumento do Deus enganador ou do gênio maligno. Correto? E aí, é claro, quando eu colocar uma questão sobre isso, eu vou falar assim, explique. Né? E aí a respostinha, tá bom? Segunda meditação, vai falar sobre a natureza do espírito, que é mais fácil conhecer, né, as coisas no espírito do que fora de mim, onde ele vai usar as 3 etapas, que são, a primeira é a conquista da primeira verdade, a segunda faz, que é a minha existência, a segunda faz uma reflexão sobre essa verdade e estabelece a natureza do ser existente, e a terceira é o espírito humano, é mais fácil de ser concebido ou conhecido que o corpo, pois o conhecimento está no ser anterior ao espírito, que anterior no espírito. Né? Então, vocês podem perceber que, basicamente, um branco. Esse argumento do espírito, do ser, do conhecimento, a gente vai levar ele mais para frente ainda. Tá? Bom, na terceira meditação, né? Quando a gente fala na terceira meditação, a gente vai trabalhar basicamente sobre... deixa eu só confirmar aqui, está no lugar. Na existência divina, né? Quando Descartes vai falar sobre sobre a apresentação do problema, primeiramente, que eu não sei se é necessário para saber, para o conhecimento, certo, das coisas. Se eu não tenho uma razão para crer que haja um Deus enganador, mas há um Deus, né? E a primeira solução é que Deus existe como uma causa de sua ideia, dado o conteúdo infinito da vida, da ideia de Deus, né? Então ele vai trabalhar também com o conceito de infinito, é por isso que eu consigo compreender a ideia de Deus, justamente por conta desse conceito de infinito e de soberania, né? E depois ele vai falar sobre por que Deus não poderia ser maligno. Deus não pode ser um gênio maligno porque ele não como é que eu vou falar para vocês? Porque ele é soberano, ele é onipotente e ele é perfeito. A ideia divina ela tem que ter uma perfeição e a maldade, a maledicência, aquilo que é maligno, tudo isto depende de uma falta. Então, o erro para o Descartes é a falta e Deus, por ser perfeito, ele não tem faltas, né? Não há carências. Então, por isso que ele não pode ser maligno. Tá certo? Na quarta meditação, vamos lá, na quarta meditação, Descartes vai falar sobre a verdade, sobre o verdadeiro e do falso, né? Então, o primeiro argumento que o Descartes utiliza para falar sobre o verdadeiro e do falso, sobre o livre-arbítrio, sobre a capacidade do juízo, de eu conseguir pensar, de eu conseguir raciocinar, da minha ideia, né? Depois, o erro é o dos conhecimentos, ou seja, o erro está na minha forma de conhecer, ou seja, se eu não conheço bem, se eu não conheço algo perfeitamente, significa que eu vou errar justamente por não conhecer. Então, vai ser a minha carência, tá certo? A vontade extrapola os limites do entendimento e julga para além do claro e distinto. Portanto, o erro não decorre de uma falta de fabricação, mas do mau uso das faculdades envolvidas. Então, basicamente, quando eu estou falando de erro, eu também estou falando da minha vontade, porque eu tenho vontade de ir até lá, mas o meu conhecimento só me faz chegar até a metade. Daqui para lá, eu vou errar. Então, daqui para lá eu vou errar. Então, esse conhecimento, essa falta, ela é basicamente
uma extrapolação da vontade. Então, a gente vai ficar naquela ideia do aristotélico da justa medida, né? Então, a gente sempre trabalha voltando lá para os gregos. A gente pode fazer uma comparação, de vez em quando, do Descartes com os gregos. A gente vê claramente aqui que ele tem muita referência nos gregos, tá? E sobre o juízo, que ele é composto de uma ideia fornecida pelo entendimento e de um ato de vontade, né, que afirma que o meu julgo, né, que eu julgue tal ideia. Então, assim, essa vontade, ela me dá a possibilidade de julgar as ideias, de ter um julgo, de ter o conhecimento. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o livre-arbítrio, a capacidade da vontade, e isso me faz errar, isso também me faz ter o conhecimento, me faz buscar o conhecimento, certo? E assim se originam os juízos, tanto os mal feitos quanto os bem feitos, os maléficos como os benéficos, tá? Então, a gente tem que entender basicamente isso aí nas 4 meditações do Descartes para conseguir chegar na 5ª meditação. Ok? Tudo certo até aqui? Beleza. Beleza? Show? 5ª meditação, então. 5ª meditação, quando o Descartes vai trabalhar sobre... ele vai voltar na ideia de Deus, tá? Aqui na 5ª meditação. Mas, basicamente, aqui, ele está trabalhando sobre a essência dessas coisas materiais, tá? Sobre a essência de como conhecer as coisas materiais. Então, para o Descartes, basicamente a importância dessa 5ª meditação é isso. No primeiro momento, o Descartes ele vai trazer, né, que é do primeiro parágrafo, anotem isso aí, olha só, o professor está dando uma dica de leitura aqui. Primeiro parágrafo até a 6ª, ele vai trazer a primeira prova, que é a validação das verdades, né? E ele vai usar isso a matemática, tá certo? E vai falar também sobre a essência das coisas materiais. Como que eu posso conhecer as coisas materiais? Que até então ele não trabalhou com coisas materiais, trabalhou tudo com metafísica, né? Mas como a gente está trabalhando um livro chamado, uma obra chamada Reflexões Metafísicas, então ele não pode deixar de falar de metafísica um pouquinho. Então ele vai lá até o 15º parágrafo. Depois disso ele vai trabalhar sobre a terceira prova, uma terceira prova da uma existência divina e a sua função e sua importância. Tá certo? Vamos nos apegar mais aqui, então, essa primeira parte sobre as validações da matemática e as validações do existente. Lembrando que Descartes era um matemático. O plano cartesiano que vocês conhecem foi Descartes que descobriu, né? E não inventou. Por que, professor, que ele descobriu e não inventou? É isso que a gente vai ver agora. Bom, na 5ª meditação ele começa da seguinte maneira. Após ter notado o que é preciso fazer ou evitar chegar ao conhecimento da verdade, o que tenho principalmente a fazer é tentar sair e desvencilhar-me de todas as dúvidas em que caio nesses dias passados e ver se não é possível conhecer nada de certo no tocante às coisas materiais. Bom, na introdução dele a essa 5ª meditação. No terceiro parágrafo, ele vai trabalhar, vai começar a dar a introdução, então é isso. Em primeiro lugar, imagino distintamente esta quantidade, que os filósofos chamam vulgarmente de quantidade contínua, ou então a extensão em comprimento, largura e profundidade que há nessa quantidade, ou antes, na coisa a qual ela é atribuída. Ademais, nela posso enumerar muitas partes diversas e atribuir a cada uma dessas partes toda sorte de grandeza, de figuras, de situações e de movimentos. E, enfim, posso assinalar a cada um desses movimentos toda espécie de duração. Certo? Bom, aqui ele está começando a introduzir, então, o seu pensamento. Tá? Quando ele fala de quantidade, de profundidade e de duração. Vamos ver o que ele fala a seguir? Não só conheço essas coisas quando eu falo de profundidade, duração, ou seja, conceitos matemáticos, né? Não só conheço essas coisas com distinção quando as considero em geral, mas também por pouco,
por pouco que eu lhes aplique minha atenção. Concebo uma infinidade de particularidades relativas aos números, às figuras, aos movimentos e a outras coisas semelhantes, cuja verdade se revela com tanta evidência e concorda tão bem com minha natureza que, quando começo a descobri-las, não me parece aprendê-las algo de novo, mas ao contrário, que me lembro de algo que já sabia anteriormente, isto é, que percebo coisas que já estavam no meu espírito, embora ainda não tivesse voltado ao meu pensamento para elas. Bom, aqui a gente vai voltar lá naquela segunda meditação, quando ele trabalha sobre essas verdades do espírito, que as coisas estão anteriormente, a sabedoria, tudo que eu conheço está anteriormente no meu espírito, né? Então, ele trabalha basicamente isso, que as pessoas a gente não conhece, a gente apenas relembra. Isso aí é outro paralelo que a gente faz lá com a filosofia platônica, que vocês já devem ter tido com outro professor, tá? A filosofia platônica, onde Platão separa o mundo sensível do mundo inteligível, né? Onde no mundo sensível está tudo aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu sinto, e tudo que está aqui é uma cópia do mundo inteligível. A gente pode remeter isso aí ao Platão também, né? Então, aqui ele está falando basicamente que eu não conheço algo novo, eu apenas descubro, tá? Eu apenas relembro. Então, quando ele cria o plano cartesiano, ele não entende que ele está criando o plano cartesiano. Ele está basicamente apenas relembrando o plano cartesiano. Entenderam? Até aí tudo bem? Sim? Sim, professor. Sim. Alguém tem dúvida até aqui? Não. Não? Então tá. Por que é que ele está, então, relembrando esse plano cartesiano, relembrando as coisas? Porque isso já foi posto para ele, já foi posto em seu espírito pelo conhecimento divino. Então, esse soberano, esse ser soberano, Deus, que ele chama de Deus, já introduziu, né, na cabeça do ser humano, já tem ali no seu espírito todo o conhecimento. E esse espírito, ele só desvela. Então, essa é a palavra, desvelar, né? Abrir. Então, ele só desvela esse conhecimento para o ser humano, tá? Então, isso que o Descartes está falando nesse momento, tá certo? É o que avalio, né? No quinto parágrafo ele fala, é o que avalio aqui com mais considerável é que encontro em mim uma infinidade de ideias de certas coisas que não podem ser consideradas um puro nada, embora talvez elas não tenham nenhuma existência fora do meu pensamento e que não são fingidas por mim, se bem que esteja em minha liberdade pensá-las ou não. Mas elas possuem suas naturezas verdadeiras e imutáveis. Como, por exemplo, quando imagino um triângulo, ainda que talvez não haja em nenhum lugar do mundo, fora do meu pensamento, tal figura que jamais tenha havido, não deixa, contudo, de haver certa natureza, ou forma, ou essência determinada dessa figura, a qual é imutável e eterna, que eu não inventei e que não depende de maneira alguma de meu espírito, como parece pelo fato de que se podem demonstrar diversas propriedades desse triângulo, a saber que seus 3 ângulos são iguais a 2 retos, que o maior ângulo é oposto ao lado de outras semelhantes, as quais agora, quer eu queira ou não, reconheço muito claramente, muito evidentemente, estarem nele, ainda que eu não tenha de modo algum pensado nisso, antes, quando imaginei pela primeira vez um triângulo, e, portanto, não se pode dizer que eu as tenha fingido e inventado. Vamos lá, pessoal. Vamos criar esse triângulo. Eu falo que triângulo. Vem à cabeça de vocês o quê? Um triângulo. A imagem do triângulo, não é verdade? Uhum. Exatamente. Se eu falo, se eu vou pensar o triângulo, vai vir a minha imagem, o triângulo, a imagem disso na minha mente, o triângulo, na minha ideia, vai vir a imagem do triângulo. Então, essas verdades, elas são basicamente recordadas por Descartes. Eu não estou aprendendo, eu estou apenas relembrando, porque não fui eu que criei o triângulo. Então, a gente pode pegar na matemática, na geografia, na filosofia, na sociologia, na língua portuguesa. Bom, enfim, qualquer área que você for pegar, você vai trabalhar coisas já existentes.
tá? E não são coisas criadas. Professor, mas a língua portuguesa foi criada, não foi? Ela não foi criada. A linguagem, ela é descoberta. É uma forma de comunicação, né? Então a gente tem... dá um exemplo disso, professor. A Libras, que os surdos usam, né? Os surdos utilizaram, né, a partir daquilo que eles estavam vendo, movimentos para transmitir a linguagem deles, né? Então, isso aí não é uma criação, é uma descoberta. Então, você dá um formato que já existe. Por exemplo, isso aqui é um J, né? Mas esse movimento com o dedo existe, né? Eu consigo fazer o movimento com o dedo, ó, eu Tem faço. nada, professor, é um dedo. É um dedo, né? Eu digo na linguagem de Libras, Gabriel. Bom, Entendi, então. entendeu? Entendi. Isso aqui é um J, ó. Isso aqui na linguagem de Libras, isso aqui é um J. Mas o movimento existe. Então, o que ele foi feito? Ele foi apenas utilizado para outras coisas, né? Para uma comunicação, entenderam? Então, basicamente, Descartes está falando isso, que quando se cria uma verdade matemática, ele está utilizando a matemática aqui, quando se cria uma conta matemática, um cálculo matemático, você não está criando, você está apenas relembrando isso. Querem um exemplo disso? A matemática que vocês estudam, alguma foi inventada ano passado? Não. Não. Alguma foi inventada nos últimos 10 anos? Professor, nos últimos 10 anos eu tinha 4 anos, professor, nem sei de nada. Não, pessoal. É interessante que assim, vou falar, podem pegar isso que eu estou falando para você e aplicar a qualquer área. Qualquer área. Hoje não se inventa nada. Professor, como que o Descartes, lá na Idade Média, saindo da Idade Média, o cara criou um plano cartesiano? Por que que hoje a gente tem um monte de matemático renomado que não cria uma nova forma de cálculo, algo novo? É engraçado. Você já pararam para pensar isso? Já ou não? Não. Não? Então, assim, hoje a gente tem mais tecnologia, a gente tem, sei lá, eu acho que somos mais evoluídos hoje do que se foi na antiguidade, nos tempos, nas épocas passadas. Acho que somos mais evoluídos que isso. Mas a gente não cria nada hoje. Não vejo ser humano falando que o ser humano criou nada. O ser humano cria doença nova, né? Coronavírus, coronga. Criou coronga que veio do morcego, passou pro, né, pirulito, o nome, como que é? O pangolim. Aí do pangolim passou pro ser humano. Aí o ser humano passou, sei lá como, de um traficante de animais, passou para um navio onde tinha um monte de chinês lá dentro, os chineses saíram infectando o mundo. Então, assim, não estou falando nada, não estou falando nada de teoria da conspiração, mas é engraçado isso aí, né? Então, assim, essas verdades, elas não são criadas novamente. Então, para o Descartes, são apenas verdades relembradas, né? Então, basicamente, nessa primeira parte, ele fala sobre isso. Na segunda parte, quando ele vai retornar à ideia da existência de Deus, né, que é tão certa para ele quanto a verdade matemática. Por quê? São ambas do mesmo estilo, do mesmo tipo. Você pode ser ateu. Tem algum ateu na sala aí ou não? Então ele fala assim, professor, eu sou ateu. Tem algum? Não? Ninguém? Eu não sou não, professor. Não? Então tá. Acho que não. Vou contar um negócio para vocês. O ateu, para ser ateu, primeiramente ele tem que fazer o quê? Acreditar em Deus, cara. Não, mas é verdade. Por quê? Seguindo a lógica do Descartes, tudo aquilo que está na minha mente é porque eu concebo. É porque existe, primeiramente, na minha ideia, no meu julgo, na minha razão. Então, eu estou falando que algo que está no meu entendimento, eu estou negando algo que está no meu entendimento.
Então, para o Descartes, isso não faz sentido. Não faz sentido, por exemplo, para o Descartes ser ateu. Porque para você conceber algo, você desconceber, você está concebendo, né? Então, assim, mas para o Descartes, então, isso é totalmente não inteligível, na verdade, né? Irracional. Porque para ele, a verdade divina, ela basicamente é a mesma consciência do triângulo, né? Por mais que você crie, você faça um triângulo, você desenhe uma pirâmide, na verdade, o triângulo você consegue conceber, você desenha um triângulo. Você sabe, você tem na sua imaginação o que é um triângulo. Por mais que você desenhe aqui um triângulo, não é só isso aqui que existe. Existem várias formas de triângulo. Existe um triângulo maior, outro menor, outro mais tortinho, mas é um triângulo da mesma forma. Então, para o Descartes, a existência de Deus, ela é tão certa quanto essas verdades matemáticas, que está na minha mente, está no meu entendimento e está no meu conhecimento, no meu conhecer, no meu julgo, na minha razão. Beleza? Vamos pular agora para o 12º parágrafo para a gente já finalizar. Beleza? Oi, tem alguém falando comigo aqui? Felipe, saí sem querer. Tá certo, Felipe. Bem-vindo de volta. No 12º parágrafo. E embora para conhecer essa verdade eu tivesse necessitado de grande explicação do Espírito, todavia, no presente, não somente estou tão seguro dela quanto de tudo que me parece mais certo, mas, além disso, noto que a certeza de todas as outras coisas depende, então, absolutamente dela, que, sem esse conhecimento, é impossível é impossível em tempo algum saber algo perfeitamente. Então, basicamente, ele está voltando aqui à segunda meditação, aquilo que ele já falou, né, sobre as verdades matemáticas, sobre a verdade do conhecimento do ser humano, sobre eu conceber algo no meu espírito, e isso existe porque está no meu espírito, não teria como não existir se não estivesse no meu espírito, né? Até como quando ele fala sobre, por exemplo, lá no parágrafo 7, sobre se há, portanto, uma relação necessária de 3 casos, uma propriedade essencial do objeto matemático, o próprio objeto e a compreensão de que esse objeto exista e ele é relacionado ao meu conhecimento, né? Então, vamos lá de novo. Só relembrando, nesses 3 casos, né? Propriedade essencial do objeto, o próprio objeto e a compreensão dessa ligação, essa compreensão do que é esse objeto, ou seja, da existência, tá? Então, a gente está falando basicamente aqui dessa essência das coisas, como, por exemplo, eu pego essa lapiseira, a essência dessa lapiseira é eu conhecer essa lapiseira, aquilo que a gente já tinha comentado em uma das aulas anteriores sobre a essência das coisas, né? Então, finalizando, verdades estão no meu julgo, estão no meu entendimento, e eu consigo imaginar algo mesmo que eu não consiga colocar ela figurativamente. Ou seja, eu posso imaginar e aquilo existe na minha imaginação, existe no meu... Imaginação não, na minha ideia, no meu julgo e no meu juízo. Isso existe porque porque isso foi posto em mim por um ser superior, e isso está ligado está ligado basicamente a essa existência de um ser superior que Descartes chama de Deus.